A graça e a paz daqueles que me assistem agora. Vamos continuar no assunto da predestinação dos salvos. Predestinação é essa que foi lida em vários pontos da Bíblia, em capítulos anteriores, dos quais revelam realmente como nós fomos predestinados. Coisa maravilhosa. Então, por causa de um pecado acontecido numa eternidade anterior a esta, houve o pecado aqui no Éden terrestre. O plano de Deus foi elaborado e maravilhosamente está sendo feito, está sendo terminado nesses últimos dias, nos quais Deus está trazendo as revelações, porque Cristo está voltando e vem buscar a sua igreja santa, pura e irrepreensível. Então, os reformadores estão sendo os profetas enviados às igrejas, nos quais estão sendo rejeitadas por muitas, porque eles querem fazer parte do reino de Satanás. Mas vamos continuar. As revelações dadas foram tremendas, nas quais se foi feita a pergunta: o que tem a ver nós aqui, com os anjos caídos nas profundezas da terra, que eles foram lançados no abismo, estão aguardando o juízo, depois da guerra no céu, no qual eles foram lançados com o diabo. Então, o plano de Deus está sendo elaborado. O que nós temos a ver com isso? Então, eu revelei que os únicos espíritos soprados, ou seja, os únicos espíritos formados aqui na terra, foram o de Adão e Eva. Então, Eva, ela foi um instrumento para que o diabo instalasse o seu reino aqui na terra, e também instrumento no ventre para o resgate dos anjos das profundezas da terra, nos quais eu fiz as leituras comprovando que o primeiro espírito foi de Adão e Eva, e através deles está sendo uma porta de entrada para os espíritos eternos, espíritos condenados, espíritos que foram lançados nas profundezas da terra e estão buscando o resgate, estão buscando o juízo de Deus. Juízo esse que se comprova através dos nossos atos nesta vida. Então, toda vez que se nasce uma criança, não é que foi nascido um novo espírito, foi resgatado das profundezas da terra esse espírito, nos quais eu provei pela Bíblia que isto foi possível acontecer e vem acontecendo. Mas fiz a leitura aqui em Salmos 139:15, que diz que os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto eu fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Então, mostrei claramente pelas escrituras que os espíritos estão sendo soprados nos ventres das mães, sendo resgatados das profundezas da terra. Parece loucura, mas a Bíblia prova. Não é boca minha, loucura na minha cabeça. O Espírito revelou, e a palavra, por isso que eu falo, a palavra se renova a cada dia. Cada dia ela tem uma nova revelação, embora seja mesmo. Vamos lá. Então, Jesus falou assim, em João 3, versículo 12 ao 13. Não vos falei de coisas terrestres, mas não crestes. Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu do céu, senão aquele que desceu, o Filho do Homem que está no céu. Então, quem vai subir ao céu? Mas todos desceram do céu. Mas quem subirá ao céu? Aqueles do céu desceram. Vão subir no dia do arrebatamento, os que já pertenciam ao céu. Vamos lá. A palavra de Deus nos diz assim, Salmo 139 de novo, do 13 ao 16, para mostrar, comprovar a minha palavra que o Espírito Santo revelou, e ela está assim, é palavra correta, inteligente, palavra certa, corretíssima, pelas Escrituras, sem heresias. Pois possuístes, Salmo 139, do 13 ao 16.
pois possuísse os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de modo assombroso, tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as suas obras, a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, mas quando no oculto eu fui feito no oculto do ventre da minha mãe, nas profundezas da terra, fui resgatado, e no ventre da minha mãe fui formando osso a osso o teu espírito em mim. Então, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto do ventre da minha mãe eu fui feito. Entristecido de onde? Das profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe no ventre da minha mãe. E no livro estão escritas todas essas coisas, dos quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas ainda havia. Glória a Deus, maravilhoso Deus que revela todas as coisas aos teus servos. Meu Deus, bendito tu és para sempre, de eternidade em eternidade. Tu és meu Deus, glorificado é o nome do Senhor Jesus, pela graça que eu recebi, para a glória e nome do Senhor Jesus e o Pai eterno. Em nome de Jesus, agradeço por essa revelação. Continuando a revelação, para confirmar isto, vou fazer mais outra leitura, que mostrará que tudo foi escrito lá, antes da fundação do mundo. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 20, do 12 ao 15. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos, que nele havia, e a morte e o inferno deram os seus mortos, que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no fogo, no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então a terceira classe que eu falei nos estudos anteriores, a classe que já tinha se revoltado, rebelado contra Deus, quando apareceu Satanás e deu a sua palavra, eles abraçaram ele como um novo líder e se fizeram inimigos declarados de Deus. Esses já estão reservados o lago de fogo. Eles não estão escritos no livro da vida. Muito bem. Então o que acontece? Quando nós estivemos lá na guerra no céu, fomos lançados para as profundezas da terra, a terça cauda lançou-nos para lá. E assim aconteceu o quê? Quando nós estávamos ali perdidos, Deus fez um julgamento e pela sua misericórdia elaborou o plano em Cristo Jesus, que todos já tinham se perdido, todos estavam condenados. Aí a graça e a misericórdia de Deus nos alcançou lá na cruz, num sacrifício impagável feito na cruz. E agora, nossos nomes já estavam escritos no livro da vida. E tão somente os escolhidos e os salvos pela graça estariam escritos, predestinados a ser salvos hoje, nesse século atual. Então, por essas leituras mostramos claramente que ainda será julgado aqueles que não subirem no arrebatamento. Eles receberão um julgamento. Agora não é mais pela graça, mas agora é pelas obras. Porque aqueles que estavam desapercebidos, aceitaram a Jesus Cristo, mas estavam desapercebidos. É a nossa igreja hoje, com mente cauterizada. Os líderes não aceitam as revelações dos profetas. Estes vão estar despreparados. Não vão receber na sua testa o sinal da besta, mas também não vai subir. Se não vai subir, vai ficar para o julgamento do trono branco. E agora só pelas obras. E aí, se não for achado ali, no livro da vida, não vai
entrar para o reino que Jesus preparou, ou seja, o paraíso terrestre, a reforma do planeta, no qual será o paraíso que Simão de Jeová tanto fala. Mas vamos deixar esse assunto para a próxima. Até lá.